Boa tarde, cá estamos para mais uma visão de jogo, o nosso modelo de jogo que quem modera é quem tem a posse de bola. Hoje, sexta jornada do campeonato, ainda está para jogar um grande Boa Vista Benfica. Vamos falar diretamente quando acabarmos esta conversa de futebol, que vai ter a ver, naturalmente, com aquilo que se já jogou nesta jornada, e já foi bastante, porque revelou já 2 jogadores para seguir, um ponta de lança no Porto, o Samu, já lhe tinha ameaçado, e o Arder no Sporting já o tinham anunciado. Portanto, quase a mesma coisa, mas com impactos diferentes. Mas eu penso que este Vitória-Porto foi talvez o jogo que mostrou mais até agora do que pode ser o Porto a reagir em relação a um jogo grande, a uma dificuldade, um jogo em Guimarães, uma Vitória que vinha também com 12 pontos, e nesse sentido, não sei o que vocês pensam em relação àquilo que foi o jogo. Penso que a vitória do Porto é clara, o próprio Vitória assumiu talvez ali pareceu-me que a equipa teve medo até do sucesso um pouco, em certo momento, uma ansiedade que ali enorme, a equipa que jogou em Braga tão solta contra o Porto ficou muito presa, mas penso que haverá também muita responsabilidade disso na equipa do Porto. Queres começar tu hoje, Jorge, pegar na bola e sair a jogar? Sim, posso pegar na bola. Com esse jogo do Porto, acho que o Porto de facto fez uma exibição interessante. A primeira parte foi um pouco encaixada nas duas equipas e acho que foi meio encaixada porque o Vitória, precisamente como tu dizias, me pareceu algo nervoso, algo ansioso e incapaz de ligar como costuma ligar no meio campo, de pressionar o adversário como costuma pressionar. E acho que essa responsabilidade, essa primeira parte um pouco mais desinteressante, no sentido de mais encaixada, cabe um pouco ao Guimarães, que foi uma equipa menos assertiva do que costuma ser. Depois, de facto, destaque para o Samu, pelos 2 golos que marcou. Eu acho que há um outro jogador, e creio que estarão de acordo comigo, que foi muito importante. Já a semana passada aventávamos a hipótese dele ser muito importante, que foi o Francisco Moura, e eu acho que a entrada dele de facto é muito importante, seja pela forma como liberta o Galeno para o espaço onde ele é mais perigoso, embora me tenha parecido que essa ainda não é uma parceria completamente definida, ainda não está completamente enquadrada, a forma como os dois podem ser mais pequena sociedade. Exato, uma pequena sociedade em que ambos cresçam, isso acho que ainda não se viu, mas o que se viu foi que de facto Francisco Moura é um reforço a sério para o futebol do Porto, e viu-se isso na forma como ele encaixou naquela saída a 3 que o Porto usou durante uma boa parte do jogo com os 2 centrais. Viu-se na forma como metia o espaço e como mete o espaço e em particular a assistência para o segundo golo do Samu. É um passe incrível que rasga a defesa toda e que mostra também provavelmente aquilo que o Samu pode dar em circunstâncias semelhantes, ou seja, o Porto nessa altura já estava em vantagem, o Vitória tinha finalmente resolvido subir o bloco e tentar algo mais, e percebeu-se que o Samu pode ser de facto um jogador letal em situações em que tem espaço e pode usar aquela verticalidade dele e a potência também. E depois também o cruzamento para o segundo golo do PP, que é provavelmente um dos jogadores mais verticalmente desfavorecidos do futebol do Porto, é um dos mais baixos, mas o cruzamento foi fantástico. Para o 3-0. Sim, para o 3-0. Sim. E o facto do Francisco Moura ter mostrado que pode ser quase tudo, seja a defender a segurança que mostrou, seja depois na forma como ele sobe para o ataque e acrescenta, seja o passe em profundidade, seja a profundidade no cruzamento. Acho que pode ser muito importante para o Porto, especialmente se tiver lá um avançado de dimensão do Samu. E acho que isso para mim foram as 2 notas mais marcantes do jogo. Sim, eu concordo contigo, embora eu deva dizer, aliás escrevi isso logo no dia, que foi um jogo em que vi um Porto
não digo diferente, mas talvez um Porto adaptado às circunstâncias. As equipas têm que também ter as nuances estratégicas de jogo a jogo mais compacto. Uma equipa que foi essencialmente roubou o jogo ao Vitória. Foi uma equipa que ladrão de bolas, essencialmente um 11 ladrão de bolas, que tirou a iniciativa do jogo ao Vitória, tirou-lhe o meio campo, e quem tira o meio campo ao Vitória tira qualquer hipótese do Vitória meter o nariz no jogo. E penso que a questão Alan Varela, Eustáquio entrou bem no jogo, entrou bem na equipa, foi fundamental para aquele jogo do Porto que dava a ideia de ser mais amarrado, mas eu acho que foi um Porto que teve essa capacidade de se transformar numa equipa mais rochosa, não é? No sentido cínica, tático do termo. Sim, um pouco cínica, talvez, embora a primeira parte o Vítor Bruno falava que desgastou muito o Vitória, e é verdade, obrigou o Vitória a correr muito atrás da bola, aquilo que o Vitória costuma fazer aos adversários, e esse lado mais rochoso do meio-campo do Porto contrastou um pouco com o lado, eu diria, mais criativo e mais solto do Porto dos últimos jogos, ganhando ou perdendo, com jogadores como Ivan Reim, eventualmente, para ter uma consistência maior com o Alan Varela, com o Eustáquio, com o próprio PP a associar-se dentro, e claro, com um ponta de lança que já se percebeu que não muda a forma do Porto jogar, mas muda um pouco a forma do Porto ter que acabar as jogadas de ataque, digamos assim, dependendo naturalmente do adversário estar mais atrás ou o adversário estar mais adiantado. Mas eu acho que ele é o tipo de jogador que me pareceu que, mais do que andar à procura do golo, encontrou, não é? No sentido de estar à espera daquele momento em que possa aparecer. A equipa ainda não o conhece bem, e ele também ainda não conhece bem a equipa, mas de facto a equipa conseguiu encontrá-lo, e ele encontrou o golo, não é? Portanto, naquele momento do cabeceamento, e o segundo já encontra ele próprio o espaço de desmarcação, porque o Vitória tinha posto um pouco as linhas mais adiantadas, foi o suficiente para aquele passe do Moura entrar, e foi decisivo. E passando a bola à Sofia, de facto, a questão do lateral esquerdo, os laterais em Portugal, às vezes eu faço uma confusão, porque para contratar um lateral às vezes é preciso quase contratar um CSI Miami adaptado a Portugal para descobrir um lateral esquerdo ou um lateral direito. Às vezes está mesmo ao lado, basta olhar para o lado. Portanto, aqui eu estava a olhar ali para 30, 40 km para o lado, estava em Famalicão, aqui há alguns anos estava em Braga, e também eu acho que há muitos laterais por aí, muitos, enfim, dentro daquilo que eu acho que são a quantidade razoável para um scouting bem feito, que não há necessidade de andar a inventar laterais que têm que se adaptar, que têm que perceber, que têm que fazer tantas coisas antes de começar a jogar nas equipas grandes, como têm visto nos últimos tempos, quer no Benfica, quer no Porto. E o Francisco Moura entrou logo. Portanto, tinha jogado em Guimarães há pouco tempo com o Famalicão, jogou agora pelo Porto, da mesma forma, com a mesma à vontade, e até diria com mais qualidade. Sofia, como é que tu viste o jogo? Olá a todos. Antes de mais, eu devo confessar que este Vitória-Porto me estava a deixar muito curiosa, eu estava muito ansiosa para que o jogo começasse, porque estava com grandes expectativas relativamente a esta partida, e defraudou um bocadinho as minhas expectativas, se calhar elevei-as demasiado, não sei. É um jogo mais aberto, mais emocionante, é isso? Imaginavas um jogo com Vitória mais personalizada, conseguia meter-se no jogo? Sim, até o próprio Futebol Clube do Porto. O Tiago Silva, no final da partida, disse que este tinha sido o melhor Futebol Clube do Porto da época e que demonstrava respeito pelo Vitória. Eu acho que não foi o melhor Futebol Clube do Porto da época, mas foi o Futebol Clube do Porto mais estratégico da época. Ou seja, vimos aqui um lado de Vítor Bruno mais parecido a Sérgio Conceição, na medida de estudar bem o adversário e de se preocupar de uma forma, eu diria até, que fez com que os padrões que vinham sendo trabalhados por Vítor Bruno no seu sistema de jogo ficasse um bocadinho de lado para, ok, este jogo é para abordar de uma forma diferente porque o Vitória merece esse respeito. Eu acho que houve esse lado de Vítor Bruno, mas começar por referir, e porque vocês já abriram aqui um bocadinho o livro relativamente ao Francisco Moura, que desde a saída de Grimaldo que o Francisco Moura é o meu lateral favorito da Liga Portuguesa. E se depois se é o melhor, se é o pior, se há outros melhores, depois dependerá do gosto de cada um, mas o Francisco Moura tem para mim quase tudo que um lateral moderno, digamos assim, necessita de ter. Ele consegue ficar baixo, como se viu no jogo frente ao Vitória, na linha dos centrais para construir. O Jorge Maia já deu ali um lamiré sobre isso, meteu passes de grande nível por dentro, quando se libertou para a largura à esquerda, sempre muito participativo nas ações ofensivas, mas mais do que isso, muito capaz de definir bem, e o Francisco já demonstrava isso no Famalicão, ora numa equipa em que ataca muito mais, vai decidir mais vezes ainda
ainda bem, e ele faz muitas vezes aquele cruzamento atrasado, sabe muito bem onde é que aparecem os colegas, mesmo com pouco entrosamento de treino com a equipa de Vítor Bruno, mas é fantástico nesse sentido, e ainda não vimos essa versão tantas vezes assim, talvez porque não esteja ainda Vítor Bruno preparado para lhe pedir tantas vezes essa movimentação, mas o Francisco Moura também se mete por dentro se for necessário para combinar, e tem essa capacidade. Passe, qualidade técnica, seguro defensivamente, porque o Futebol Clube do Porto também teve de defender algumas vezes daquele lado, e ele esteve lá para defender. Para mim, de longe o melhor em campo, o Francisco Moura, mas sem deixar de olhar, não quero deixar de olhar, assim é que é, para a exibição do João Mário, porque eu acho que o João Mário no início da temporada foi um bocadinho desvalorizado, tendo em conta o aparecimento de Martim Fernandes, que é um miúdo com imenso potencial e do qual gosto muito, mas eu acho que o João Mário é porventura um dos jogadores mais subvalorizados da nossa liga. Ele tem uma capacidade de chegar à frente e também definir muito bem, brutal. O João Mário desbloqueia... Ele é um extremo de raiz, não é? A origem dele é de extremo. Exatamente, e até acho que foi uma das melhores coisas que Sérgio Conceição fez na sua passagem pelo Futebol Clube do Porto, que foi esta adaptação. Ele adaptou muitos jogadores, mas eu acho que o João Mário se calhar foi a sua melhor adaptação, se quisermos pensar dessa forma, porque o João Mário, vindo de trás para a frente, cria muito mais dificuldades do que se já lá estiver, e a capacidade que tem para se associar também. É um jogador limpo tecnicamente, é um jogador que chegado à frente é raro não meter um passe perigoso. A bola do PP no gol do Futebol Clube do Porto não é perfeita, muito longe disso, a bola vai comprida, ele tem quase que chegar até à linha de fundo para depois meter a bola na cabeça do seu companheiro, mas ele consegue fazê-lo, e falo com uma precisão brutal, e o João Mário tem uma precisão brutal a definir no último terço. Portanto, aqui olhando claro para a exibição do Francisco Moura, que volto a dizer, para mim foi o melhor em campo, o João Mário também fez uma partida muito importante, e foi através dos laterais sobretudo que o Porto desbloqueou o jogo e conseguiu esta vitória que parece quase uma goleada, porque merece que seja assim apelidada, tendo em conta o terreno no qual foi este 3-0. Depois, só para terminar esta primeira intervenção, dizer-vos que este Futebol Clube do Porto mais estratégico que Vítor Bruno trouxe para aqui não vem tanto ao encontro do que eu esperava. Porquê? Porque o Futebol Clube do Porto tem sido uma equipa que tem estado muito preocupada em colocar jogadores em zona central para que combinem naquela zona do terreno, o Ivan Raime, jogadores com uma qualidade técnica diferente para jogar em espaços curtos e para se associarem naquela zona. Contra o Vitória não foi isso que aconteceu. O Futebol Clube do Porto organizou-se num 3-4-3, com o Galeno aberto à esquerda, o João Mário aberto à direita, o PP, o Nico, o Alan Varela e o Eustáquio por dentro, e o Samu à frente. 3-4-3, estou a contar obviamente com os alas bem projetados. Sim. Exatamente. Portanto, eu acho que isto retirou alguma capacidade do Futebol Clube do Porto explorar o corredor central, e eu acho que nem quis Vítor Bruno, digamos assim. Não quis acho isso. Que não foi essa exatamente, e portanto eu acho que isto acho que se deveu ao facto de haver aqui uma nuance estratégica por parte do treinador do Futebol Clube do Porto, em ter percebido que não era assim que queria abordar o jogo, e por ter achado que não era assim que queria abordar o jogo, eu acho que ele até foi injusto em algumas escolhas, porque por exemplo retirou Ivan Raime do 11, que eu acho que tinha sido dos jogadores da frente se calhar um dos melhores na última partida do Futebol Clube do Porto, e deixou o PP, que para mim tinha sido um dos piores do Futebol Clube do Porto na última partida, e isto eu acho que era giro ter abordado isto com Vítor Bruno, porque aquilo que me pareceu foi, para rematar, aquilo que me pareceu foi que o Vítor Bruno ainda não acreditava o suficiente na forma de jogar que tem levado até aqui, e que para isso, e para modificar e ter esta abordagem, teve que deixar alguns jogadores no banco para ter aqueles que lhe davam mais garantias numa forma de jogar diferente. Acho que ainda não se sentia totalmente seguro para abordar assim o Vitória, porque foi mesmo acho que foi o Futebol Clube do Porto mais descaracterizado da época nesta partida. Sim, descaracterizado em função daquilo que tu imaginas, não é? De um lado mais criativo que possa ser. Não é o que eu imagino, Luís, é o que o Futebol Clube do Porto tem apresentado desde que o Vítor Bruno assumiu a equipa. Repara, se pensares no início da preparação e tudo aquilo que foi a pré-época, o Vítor Bruno, a grande preocupação que ele tinha era a questão do processo defensivo. Aliás, a equipa começa com Varela e Gruitch, até o duplo pivô, com o Nico a poder jogar a 10. Sim, o Gruitch perdeu logo o lugar. Sim, perdeu logo o lugar, mas não perdeu a ideia, na minha opinião, do Vítor Bruno colocar a equipa
desta forma, porque o grande problema que ele tinha e que ele reconhecia que tinha na equipa e sentiu no jogo em Alvalade, nos grandes jogos, é que se sente os grandes problemas, é o momento defensivo da equipa, o processo defensivo. E, portanto, as características do PP, independentemente de ele jogar melhor ou pior, há algo que ele faz melhor do que o Ivan Reim, que é a recuperação de bola. E eu acho que essa questão é fundamental para optar por um jogador. Mas também, se calhar, outro. perde mais vezes, não sei. Sim, naturalmente que perde mais vezes, porque tenta mais vezes jogadas por uma zona interior, tenta mais vezes 1 para 1 sem ter essas características, mas eu acho que a equipa fica mais protegida. Vamos lá ver, aquilo que eu acho é que dentro daquilo que é uma identidade de uma equipa, juntando aquilo que deve ser um treinador de estratégia jogo a jogo, os jogadores em função das suas características podem ser mais úteis do que sendo melhores ou piores do ponto de vista daquilo que é a sua qualidade técnica ou até a sua habilidade, digamos assim, mas aquilo que podem dar como quase soldados táticos. E eu acho que o PP tem de facto essa capacidade de característica de recuperação de bola. E isso, dando a ideia de transformar a equipa mais defensiva e eventualmente, eu acho que pode transformar a equipa até mais ofensiva, porque eu não acho que transforma mais defensiva, ou seja, eu não acho que esta forma de jogar que Vítor Bruno apresentou em Guimarães não é necessariamente mais defensiva, porque o Porto teve mais bola, o Porto teve por cima do... Sim, mas o que eu te quero dizer, Sofia, deixa-me só terminar e dizes o que pensas. Sim. É porque o ponto fundamental para uma equipa controlar um jogo é recuperar a bola rapidamente. Isso é fundamental. A equipa não pode estar muito tempo sem bola ou sem a recuperar, ficando muito tempo em expectativa. O problema de Vitória foi esse. A equipa ficou sempre na expectativa, não é uma equipa de pressão, fica em organização, nunca mais teve bola, porque o Porto roubou-a rapidamente. E eu penso que para isso, os jogadores como o PP e como o Eustáquio são fundamentais. E repara, isto ele serem soldados táticos é muito trabalho que ficou do Sérgio Conceição, e o Vítor Bruno reconhece isso. Transformou estes jogadores em jogadores de morder a relva, de morder o adversário. E num jogo destes, em Guimarães, que tem de facto aqueles 4 médios de grande qualidade técnica, este Porto, que tu dizes mais descaracterizado, acho que foi o Porto mais indicado para este jogo. Amarrou o jogo na primeira parte, ganhou na segunda. E nesse sentido é o que me leva a pensar que cada vez mais a identidade das equipas, nos momentos em que as equipas estão a ser construídas, portanto, uma coisa é ter o Sporting já equipa completamente assente, é também serem capazes de terem dimensões de estratégia para estes jogos, porque ainda não conseguem ter uma identidade muito firme, que o treinador é novo, terem uma dimensão estratégica importante, jogo a jogo. E neste jogo de Guimarães, acho que o Porto acabou por ser perfeito a travar o Vitória, a não deixar o Vitória jogar, e depois, recuperando a bola, acabou por conseguir na segunda parte encontrar os lances para ganhar o jogo. Mas diz, Sofia, querias dizer? Não, ou seja, acabaste de dizer exatamente aquilo que eu pensei, que o Vítor Bruno ainda não tem a sua identidade, se calhar totalmente trabalhada para abordar dessa forma o jogo em Guimarães, e portanto houve aqui uma nuance bastante vincada, diga-se, porque achou que dessa forma iria ganhá-lo mais facilmente, mesmo que faça aqui um ligeiro desvio em termos do que tem trabalhado, porque, e lá está, e acho que pelo meio disso houve uma injustiça em relação a Ivan Reim, para mim, por causa da utilização, porque eu acho que foi um dos melhores jogadores do Porto no último jogo, e acho que o PP, como tinha referido, tinha sido um dos piores, e até mesmo, se quiserem, relativamente ao Vasco Sousa, porque quem sai, o Vasco Sousa não entra nessa partida, e quem entra, aliás, mas entra depois, e quem entra, digamos, ali para amarrar um bocadinho o jogo é o Gruitch, e para mim, lá está, o Vasco não é a altura do Vasco. Mas ele ali queria mais dimensão física naquele momento. E mete o Exato, mas o Vasco tem essa dimensão física. O Vasco é um jogador, aliás, mostrou isso na Supertaça contra o Sporting. Aqui é a mesma questão de dimensão física no sentido de metros e altura para ganhar bolas também aéreas, porque o Vasco sim, é um jogador resistente fisicamente. Quando falo da dimensão, é aquela característica mais do jogador que é bater contra uma pedra quase, não é? Que os jogadores do Vitória encontraram ali. Mas tu dizias, Jorge, e pensavas no aspecto de que este Porto, porque lançava-vos a questão, isto é estratégia, não é identidade ainda. Vem aí grandes jogos, até a partir das seleções para o Porto. Vem um jogo com o Braga, portanto, a nível do nosso campeonato é um jogo grande, e depois vem o jogo com o Manchester United. Esta estratégia vai ser também aplicada aí, ou vamos ter uma nuance diferente? Pegando um pouco naquilo que a Sofia estava a dizer sobre o Porto ter aparecido algo descaracterizado em relação àquilo que tem sido a forma de jogar, eu concordo
parcialmente, no sentido em que a existência do SAMU, a existência de um avançado como o SAMU, permite ao Porto, ou dá ao Porto a hipótese de jogar de forma diferente. E aquilo que me parece é que o Porto das primeiras jornadas, das primeiras rondas, que estava de facto a ser construído com o Namazo, não era propriamente eu posso estar equivocado em relação a isto, mas não era propriamente uma questão de primeira opção, era a melhor opção considerando os avançados que Vítor Bruno tinha à disposição. E isso também influenciava a forma de jogar de Porto, uma forma mais associativa, com a chegada dos médios para a zona de finalização, tudo isso, e uma equipa que se calhar funcionava de uma maneira diferente, até na forma de defender. Queres dizer que com um ponta de lança de referência como SAMU faz menos sentido, ou há menos hipóteses de jogar num jogo deste Ivan Reim? Não necessariamente, porque eu concordo com a Sofia. Isto olhando as características deste jogo, do adversário, atenção. Não estou a dizer um jogo em casa. Não necessariamente, porque eu concordo com a Sofia. Já concordei a semana passada ao considerar, como ela, que o PP tinha sido um dos piores jogadores do Porto em campo, e também concordo com ela na relativa injustiça que é feita ao Ivan Reim por ele não jogar neste jogo. Não vejo porque é que não possa jogar ele em vez de jogar o PP, por exemplo. Percebo que tu dizes, a recuperação de bola, desde logo, tu dizes, é muito diferente. Questão da recuperação de bola, embora, como também diz a Sofia, a quantidade de vezes que o PP recupera a bola e a quantidade de vezes que a perde depois de forma perigosa até e motivando contra-ataques perigosos do adversário Mas a equipa estava preparada para isso. Muitas vezes equilibra-se. Portanto, não vejo que o Ivan Reim não possa ter lugar aqui. O que eu estou a dizer é que quando tu tens um ponta de lança com aquela dimensão física, com capacidade para reter a bola, com outras características, tu não precisas de jogar um futebol tão associativo na frente como o Porto estava a jogar com o Namazo, que servia muito de pivô para a entrada dos verdadeiros finalizadores, que depois eram os médios, o Nico ou até o Pepe ou o Galeno. Parece-me um pouco isso. Se isto é replicável depois nos jogos de outra dimensão, não parece que o Braga seja de uma dimensão diferente do Guimarães nesta altura, é de uma dimensão semelhante, embora sim, por isso tradicionalmente a questão, sim. Eu acho que frente ao Braga sim, e não vejo porque não frente ao Manchester United. A grande dúvida que eu tenho neste momento é mesmo sobre a condição física do SAMU, que me parece que não está ainda em condições nem para, percebeu-se, 90 minutos com aquele nível de desgaste, e parece-me que quando o calendário do Porto apertar, que ainda não apertou, ao contrário das outras equipas que já participaram em competições europeias. O Porto joga já quarta e depois tem o jogo. Exatamente. E quando o calendário apertar, tenho dúvidas por aquilo que vi no Vitória, no jogo com Vitória, se o SAMU já tem condição física para se estar permanentemente, como nós vemos, por exemplo, e já vamos falar disso, como vemos permanentemente o Gyökeres a render a 200% no Sporting. Portanto, tenho mais dúvidas sobre a capacidade física do SAMU para aguentar esse tipo de exigência do que propriamente dúvidas sobre se o Porto pode ou não jogar com ele contra outras equipas de outra dimensão, porque isso fragilizava a equipa de alguma forma, não me parece. Desculpa, pensava que já tinhas terminado. Não, só mais uma nota, porque não falamos disso, ou não falei disso e queria falar sobre a entrada do Zé Pedro para a defesa, da poupança do Otávio, sim. A poupança ou a proteção do Otávio. Acho que foi uma boa exibição. Sem dúvida. Zé Pedro, provavelmente vai ficar muito difícil o regresso do Otávio à equipa, porque o Naim Pérez é claramente já o patrão daquela defesa, e portanto acho que isso é importante, e foi muito importante também essa segurança que o Zé Pedro deu à defesa do Porto, e com isto termina e passa a bola. Boa decisão do Vítor Bruno aí, sim. Sofia. Eu, em relação a isso, por acaso não queria falar convosco, isto no fundo é uma conversa, portanto, queria falar convosco sobre isso, porque nós ouvimos Vítor Bruno referir no final do jogo contra o Farense que na equipa, naquela conjuntura, naquele balneário, não se iria
maltratar os jogadores ou deixar cair os jogadores por causa de erros. E depois no jogo seguinte vemos Otávio fora da convocatória, nem sequer é fora do 11, é fora da convocatória, sendo que Vítor Bruno explicou que se calhar o melhor era colocá-lo longe do olho do furacão, digamos assim. Achei, ou seja, compreendendo aqui a justificação de Vítor Bruno, inicialmente achei um bocadinho incongruente, porque não estava à espera que Otávio não fosse titular, muito menos que nem sequer estivesse na convocatória do jogo. Depois, ok, houve a explicação de Vítor Bruno, mas não sei, fiquei ali com sentimentos mistos relativamente a isso, porque foi tão taxativo Vítor Bruno dizendo que... Eu percebo o que queres dizer, achas contraditório ele ter dito que não se deixa cair um jogador e o significar, tu estás a ligar não deixar cair um jogador mantendo-o a jogar, não é? Sim, exatamente. Mas o Vítor Bruno pode entender que não deixar cair um jogador neste momento é não colocando-o a jogar e se calhar protegendo, até estando neste momento fora do convocatório, por estar no banco estaria sempre nos grandes planos, e entrar já no jogo seguinte, eventualmente, ou num próximo jogo. Sim, o Rubem Amorim fez isso muito bem com o De Bast. Porque eu acho que é uma questão muito simples, que é devem jogar os melhores, os que estão melhor em cada momento, físico, tático, mental, a todos os níveis, e acho que essa avaliação foi feita dessa maneira. Não acredito que o Vítor Bruno vai deixar cair o Otávio de forma como a Sérgio Conceição deixou cair o David Carmo, por exemplo, que é um exatamente, que ficou, exatamente, esse síndrome ficou dentro que pode acontecer no Porto. E até o próprio Nico, Luís e Jorge, vocês recordam-se, não é? Falámos disso até aqui noutras circunstâncias em que falámos sobre alguns erros que o Nico cometeu e que o afastaram durante tanto tempo da equipa. Eu não acho que, atenção, não acho que estejamos perante uma situação dessa natureza, mas queria também saber a vossa opinião, porque lá está, fiquei assim um bocadinho naquela, mas foi tão taxativo na forma como defendeu o Otávio e agora no jogo seguinte... Mas é que eu não... É exatamente isso que te dizia na resposta que disse há pouco. Não liguei isso diretamente ao facto de eu pôr a jogar, mas sim protegê-lo desta forma de não o colocar neste momento. E concordo em relação ao Neon Pérez também. Acho que está encontrado o patrão da defesa do Porto. Vamos avançar, porque depois temos pouco tempo. O Sporting voltou a meter um jogador que parecia o clone do Jokers, e é de facto impressionante a forma, nem tanto a forma como ele jogou do ponto de vista individual, mas há um entrosamento que revelou na forma de atacar, com o Trincão, com o Jokers, a movimentação. Ele jogou ali na meia esquerda, mas tanto fez golo como fez o passe, e essa velocidade de entrar num processo de jogo destes, que é tão exigente, a forma de jogar do Sporting, é que me admirou mais. A qualidade do jogador, ok, está lá. Agora a forma de entrar neste processo de jogo é que me surpreendeu mais. Sim, por acaso, não sei, eu tenho a ideia que no Sporting as coisas funcionam. Estão pensadas antes. A ideia que dá isto, claro que não funciona assim, existe muito trabalho ali para que as coisas funcionem. Mas a ideia que dá é que o Rubem Amorim pode tirar qualquer jogador e pôr lá outro jogador qualquer e as coisas continuam a funcionar, se não exatamente na mesma, pelo menos com o mesmo resultado e com os mesmos efeitos práticos, que é o Sporting ser uma equipa neste momento absolutamente arrasadora, e eu creio que o resultado ontem foi simpático para o Aves. Já não o Ochoa a fazer o popstar Ochoa. Exatamente. Boas defesas. Que grande exibição do Ochoa. É verdade. E não é a primeira vez que os resultados do Sporting, sendo volumosos, são lisonjeiros para os adversários, o que diz quase tudo sobre a forma como o Sporting de facto joga. E considerando a ausência neste jogo, por exemplo, do Pote... Mais difícil ainda jogar sem o Pote. Como disse o Rubén Amorim, queria ver como é que a equipa reagia a jogar sem o Pote. Sim. Já estava-lhe a dar uma moral ao Pote exagerada. Sim, também. sim. Estou a brincar, no sentido... o Pote agora fica mesmo, só em mais 10 e... Não, mas isso também é outro segredo do Rubén Amorim, não é? Porque chega ao fim do jogo e diz que o Arder está a 50% do que pode fazer, e portanto 50% mas ele anda ele anda a tentar não dizer que o Pote é o seu jogador favorito quando é efetivamente o seu jogador provavelmente sim. E em relação ao Arder, sim, por um lado, e o Rubén Amorim falou disso, disse que, ao contrário do que pareceu em campo, ele ainda não tem as referências dos companheiros, claro. Ainda não tem a referência do sistema de jogo, mas de facto pareceu-me um jogador perfeitamente enquadrado no sistema de jogo do Sporting, e lá está, um clone, se não exato, mas muito, trio de Viking, né? do Yulman, parecido. Aliás, e Yulman também convém como no Porto o Moura, eu acho que Yulman é um jogador fundamental no Sporting, e foi fundamental outra vez ontem, acho
Acho Sim, que claro que foi um jogo de ataque continuado. O Aves fez o que pôde, naturalmente, e mesmo hoje em dia jogar com o Sporting a fazer o que se pode, na maior parte das equipas do nosso campeonato. Mas a questão do Pote, que o Ruben abordou daquela forma leve, neste momento dá para tudo, da maneira como o Sporting está, até na comunicação. Mas ele há ali um aspecto que depois já toca num aspecto mais importante, é que ele diz que o Pote também pode ser médio, não é? Portanto, dentro do trio Pode ofensivo, jogar. ele quer um que possa também ser médio. Ele, quando é médio, resolve problemas da sua equipa, do Sporting, e depois pode chegar à frente e ser avançado e criar problemas ao adversário. Portanto, isso o Arder já não vai fazer, e portanto, na maior parte dos jogos, ou na maioria dos jogos quando estão mais difíceis, é necessário este duplo pote, não é? que existe na ação do jogo. Mas foi de facto, para aquilo, sinceramente surpreendeu-me a forma como o jogador entrou tão bem coletivamente. Parecia que estava ali já há um ano, não é? A treinar com a equipa. E de facto é um Sporting que, como o Ruben disse, haverá momentos em que jogarão os dois, haverá momentos em que só jogará um, até porque o Jogas haverá algum dia que vai ter que descansar, porque é humano. Não sei se o conseguem convencer. Exatamente. E há outras hipóteses em que poderá jogar os dois. Portanto, é de facto, não muda muito a forma de jogar do Sporting, ou achas, Sofia, com o Arder? Ou a forma de atacar? Acho. Acho que houve. As características dele. Acho que houve muito mais vertigem do que é costume. Ou seja, obviamente que quando tu tens uma equipa muito preparada para solicitar a tua grande referência, que é o Gyökeres, a equipa será sempre vertical, não é? A equipa do Sporting é muitas vezes uma equipa que trabalha ali em alguns espaços, mas sempre que encontra uma janela de oportunidade lança o Gyökeres. E até vimos Ruben Amorim a criticar um bocadinho isso contra o Lille, porque a equipa estava demasiado apressada nos minutos iniciais em procurar o Gyökeres, quando ele queria que houvesse uma circulação mais trabalhada antes disso acontecer. Portanto, eu acho que o Gyökeres, quanto menos viciada a equipa estiver no Gyökeres em termos de procurá-lo, também melhor a equipa vai ser, porque é preciso não só procurá-lo, mas saber procurá-lo nos momentos certos. E eu sinto que é um alívio tão grande para os jogadores do Sporting, às vezes quando pressionados, saberem que tem lá um rapaz na frente que vai às bolas todas, que depois perdem um bocadinho aquela consciência de que é preciso trabalhar os ataques também para fazer com que apareça a melhor versão do Gyökeres. E o que eu senti ontem foi isso, foi que falta, ou seja, a equipa do Sporting foi mais uma vez, atropelou o adversário. Eu não me lembro sequer de uma aproximação, acho que há um canto, acho que há um lance que depois dá um canto do AVS, em que há ali uma aproximação minimamente perigosa, se é que se pode utilizar essa expressão, mas na maioria do tempo foi um jogo aborrecidíssimo no sentido da competitividade. O Sporting não deu qualquer hipótese. O que eu achei foi que a equipa estava ainda mais vertical do que já costuma ser, com lançamentos para o Nuno Santos, com lançamentos para o Arder, com lançamentos para o Gyökeres, e a equipa estava a trabalhar ainda menos os seus ataques, porque lá estava a acompanhar as características dos jogadores que lá estavam. Eu estou completamente apaixonada pelo De Bast, não tenho outra forma de dizer isto. Aquilo que ele já te apaixonaste por dois esta semana, pelo Francisco Moura e pelo De Bast. Sim, é verdade. Eu tenho um coração grande. O teu coração não tem quatro, né? Cabe tudo. Cabe tudo. Não, mas o De Bast é mesmo é o meu tipo de central. Se eu tivesse de escolher um perfil de central, era claramente o De Bast. Acho que o Ruben Amorim está a compreender muito bem que com Mateus Reis, Diomande, Eduardo Quaresma, De Bast, jogadores que se sentem ainda melhor a defender longe da grande área, a reação à perda é muito importante. Nós, a época passada, vimos às vezes um Sporting bastante confortável e nem necessariamente preocupado em recuperar muito alto, porque se sentia confortável atrás, e este ano vemos um Sporting muito preocupado em recuperar o mais alto possível e o mais rapidamente possível a bola, precisamente pelas características também, acredito eu, dos centrais que tem, porque o De Bast não está tão confortável a defender atrás, o próprio Diomande é um jogador que gosta de ir buscar à frente, o Mateus Reis, o Eduardo Quaresma, o próprio Inácio. É um perfil diferente do que era o Sporting com Coates, que afundava mais, naturalmente. Não é? Mas afundava ciente disso e afundava confortável com isso. E hoje em dia eu acho que o Sporting não está confortável com isso. E nós vemos em alguns momentos o próprio De Bast ir buscar a bola quase à entrada da grande área contrária, quando a equipa perde a bola. Portanto, há logo esse abafo, não é? Dos jogadores do Sporting para recuperarem alto. E depois a qualidade que ele tem com a bola, quer dizer, eu fico completamente derretida, pronto. E era isto que eu queria dizer. De resto, acho que é uma grande exibição do Hjulmand
e o Gyökeres também mais mas uma vez brutal. Esse ponto que estás a tocar de ser que é verdade, é um Sporting menos associativo, não tendo o Pote, desde logo é uma equipa mais vertical. Se olhares os laterais, se não jogar o Géni e jogar o Nuno Santos, o Géni Catamo, se jogar o Nuno Santos e o Kenda, naturalmente são mais verticais, a equipa mais vertical, mais direta sob Carris a chegar à frente, depois tendo no ataque o Arder e o Gyökeres ainda mais ainda, portanto a equipa de facto fica mais avassaladora nessa vertigem ofensiva de construção, que é diferente com o Pote. Mas já agora deixa-me falando em jogadores que eu acho que, e fico contente porque eu achava que já ia ser difícil atingir um nível tão alto, é o Trincão, que está de facto num nível fantástico. Ele nunca ouvimos a sprintar porque ele arranca no momento certo. Eu várias vezes refiro isto porque eu acho muito importante. Aliás, o Cruyff dizia, quando via um jogador a sprintar muito é porque tinha arrancado fora do tempo, tarde demais. O Trincão está no sítio certo sempre para meter a mudança de velocidade certa e depois associa isso a uma capacidade de drible em espaço curto e em espaço de decisão fantástico. E digo porque já imaginava, porque inventaram aquela transferência dele para o Barcelona, que foi uma coisa sem sentido em termos de carreira dele. A camisola ficou-lhe muito grande, naturalmente, não jogou. Foi para o Wolverhampton, como vai tudo para o Wolverhampton, não é? Portanto, uns dão, outros não dão, e portanto acho que o Sporting conseguiu resgatar o jogador e ele próprio também se conseguiu resgatar a si próprio. E nesta altura, olhando esta vertigem toda que o Sporting tinha ontem, com os laterais, com o Arder, com o Gyökeres, naturalmente, ver de repente o respirar do Trincão, aí já via-se o respirar do Sporting. Sim. Do Sporting mesmo, não é? Da equipa mesmo, e não da aceleração. O pacemaker ficava estabilizado. E acho que esse, continuo a achar eu, que é o melhor Sporting. Este Sporting pode ser um Sporting empolgante a atacar, mas o outro é mais empolgante a jogar. Sim. Eu gostava de fazer uma referência também à entrada, mais uma vez, do Maxi Araújo, que me... A jogar na frente, as pessoas que estranharam muito, mas ele no Uruguai fez a Copa América naquela posição. Sim, e parece-me, lá está, mais uma vez, mais um jogador, mais um reforço e mais um jogador que o Sporting parece-me, são poucos os minutos, não tem muitos, mas parece mais uma vez que o Sporting acertou em cheio. É um jogador que, pelo menos a mim, também me enche as medidas, tem finalização, tem chegada, tem várias coisas que, mais uma vez, o Rubén Amorim arranja mais uma ferramenta para poder mexer na equipa, poder mudar a equipa sem perder rendimento. Jorge, não sei se sentiste isso, mas tanto o Arder como o Mateus, como o Maximiliano, aliás, Araújo, o Maxi Araújo, estava a pensar no Mateus Araújo no lateral. Tanto o Maxi como o Arder mostraram um comprometimento defensivo. Sim. Uma coisa inacreditável. Nós víamos o Arder a correr para trás e o Maxi a correr para trás. Não, mas surreal. E eu acho que é aí que se sente que é aí, porque isso é assim, claro que alguns jogadores estão mais predispostos para isso do que outros, mas na verdade todos conseguem fazê-lo, não é? Todos os jogadores conseguem correr para trás, não são, tendo pernas, conseguem correr para trás. Eu acho que isso demonstra como o Rubén Amorim tem os jogadores na mão. Acho que isso aí é uma demonstração muito clara de que os jogadores estão todos ali, estão todos muito focados e estão todos muito comprometidos com a equipa. Exatamente, e como todos sentem a equipa como um todo e como todos participam nos diversos momentos do jogo. E acho que isso é fundamental. De facto, fez o Sporting a pressionar de uma forma que eu acho que mais nenhuma equipa de Portugal consegue fazer. E isso também é um dos segredos do sucesso do Sporting. Não é só a vertigem no ataque, é a vertigem na forma como recupera a bola de uma forma rápida. Ontem o Aves muito poucas vezes conseguiu respirar mais do que 5, 10 minutos sem ser sufocado imediatamente, e acho que esse compromisso percebe-se logo nestes jogadores também, que acabaram de chegar e já estão envolvidos na mesma e há a curiosidade de o Maxi ter acabado à frente e o Géni também. O Sporting do lado esquerdo acabou com o Fresneda à central, com o Gaio à ala e com o Géni à frente. Foi uma coisa assim até meio atípica do que temos visto até aqui. Sim, vamos ver. Temos agora cada vez mais, eu acho que um Porto mais forte a aproximar-se da frente, depois daquele clássico em que o Sporting foi claramente superior, mas nota-se que é a construção do Porto. Vamos ver a evolução deste Benfica nos próximos tempos, e vamos vê-lo já dentro em pouco a jogar no Bessa, frente a um Boa Vista que tenta inventar uma forma de fazer uma equipa, mesmo indo buscar jogadores. Alguns deles foram campeões sub-19 da segunda divisão há 2 anos.
anos e estão aí a tentar inventar este Boa Vista competitivo para se manter à tona do campeonato. É de facto algo quase heroico o que o Boa Vista está a tentar fazer. Sem dúvida. E vamos para lá, é a promessa que vamos, com uma grande equipa da TSF, para acompanhar o jogo, futebol em estado puro, com André Veloso no relato do jogo, e é garantido que será sempre com emoção. Continuamos em podcast e olhamos para trás, a Liga dos Campeões já está aí, já começou, e começou bem, para as equipas portuguesas, que o Benfica de Lages venceu em Belgrado. Era um Maracanã, aquele Maracanã não é bem o mesmo. Eu sei que o Maracanã falam muito do público, mas aquilo quando tinham o Savicevic, o Prosinecki, o Panchev, o Mielovic... Era mais fácil emocionar as Era mais um inferno, não é? Agora, enfim, era um inferno nas bancadas e no relevado. Agora o túnel pode ser o mesmo, as bancadas agora têm cadeiras, antes não tinha, e, portanto o futebol é moderno, mas o Benfica entrou bem no jogo, dominou completamente e depois deixou-se um pouco, diria, não digo adormecer, não sei qual é o termo certo naquele jogo, porque a equipa tinha o jogo perfeitamente controlado e de repente deixou a Estrela Vermelha meter o nariz no jogo. Eu acho que pareceu-me que o facto do Benfica continuar com um atraso significativo no campeonato também teve influência na forma como o Benfica abordou a segunda parte do jogo. Há uma pressão diferente para ter resultados no campeonato. O jogo estava controlado, estava a ganhar por 2-0 de uma forma até relativamente fácil, a vantagem chegou de uma forma fácil, o adversário também não colocava grandes problemas e eu acho que as próprias substituições que o Bruno Lage faz dão essa indicação à equipa de que se calhar o foco já não está exatamente no jogo com o Estrela Vermelha, está já no jogo seguinte, que foi com o Boa Vista, e acho que se calhar tudo isso resultou naquela descida de rendimento, no baixar de linhas e no risco que o Benfica correu no final de sofrer um resultado que se tivesse sofrido o empate mudava toda a dinâmica motivacional de crescimento que o Bruno Lage tem feito por introduzir, desde logo levando a emoção até às bancadas, numa versão diferente da personalidade do Lage que nós ainda não tínhamos visto. Portanto, mas ele próprio disse que é com as exibições que a equipa tem que conquistar os adeptos e tem que conquistar também aquilo que é o bom futebol, não é? Sim. Aliás, eu acho que até é um pouco arriscado para um treinador quando começar ou ter uma relação, ou alimentar uma relação tão emocional com as bancadas, porque este tipo de relacionamento com as bancadas, quando as coisas, ou se as coisas correrem mal, podem virar o feitiço contra o feiticeiro, e acho que é um risco, mas também percebo a necessidade de puxar os adeptos do Benfica para a equipa numa altura em que eles estavam completamente divorciados da equipa depois da passagem de Roger Smith, portanto também percebo, embora acho que é um risco que o Bruno Lage corre. Como é que viste o jogo, Sofia? E neste momento, como é que vês a Liga dos Campeões? Até neste novo formato, se puder juntar, o que é que tu pensas? Que é um formato que ainda nós... Eu sinto-me estranho ainda, não é? Porque, por uma razão muito simples, é que a gente não consegue perceber qual é o impacto dos outros jogos nos resultados das nossas equipas, não é? O Benfica e o Sporting estão a jogar e eu não percebo se de repente à quarta jornada vai ter muito impacto o resultado do Young Boys ou do Feyenoord, porque nós percebemos quais são os adversários diretos, não é? Ainda, e portanto acho que só em 8 jornadas, só nas últimas duas é que vamos perceber verdadeiramente qual é o jogo que nos vai interessar seguir, para perceber qual é o resultado que vai importar mais para o Benfica e para o Sporting. Mas como é que viste o jogo em Belgrado, Sofia? Olha, eu não adorei a exibição do Benfica, mas é sempre importante referir aqui que Bruno Lage tem muito pouco tempo de trabalho. Acho que ainda vale a pena fazer esta adenda, não é? Porque parece que de repente estamos a falar de um treinador que já leva... Era impossível mudar as coisas, claro. É impossível, e eu acho que ouvindo e lendo algumas críticas fica a sensação de que isto já poderia estar tudo muito, muito, muito melhor, e eu acho que não. Eu acho que não poderia, que era impossível, e daí também ter dito que não adorei a exibição.
antes de mais, a questão do Estrela Vermelha não é nem de segunda nem de terceira, é provavelmente de última craveira do que há aí na Liga dos Campeões esta época. Uma equipa muito mais emocional do que propriamente orientada e bem trabalhada. Aliás, as equipas da Sérvia têm todas muito este lado, não é? Nós vemos a própria seleção sérvia que tem um talento para dar e para vender, mas aquilo é anárquico e é difícil ainda de perceber se algum dia vamos lá chegar. Teria de haver uma evolução no treino, parece-me, e até aqui não temos sentido isso de forma muito substancial. Mas esta equipa do Estrela Vermelha chegou até com alguma regularidade ao meio campo ofensivo do Benfica, ao meio campo, aliás, do Benfica, as zonas mais ofensivas ao último terço, mas depois faltava definição, muitas falhas técnicas dos próprios jogadores, vê-se que o nível individual vai muito, muito para baixo comparativamente com os jogadores do Benfica e, portanto, que precisariam de estar ali quase com 100 tentativas para 2 ou 3 resultarem. Assim resultou uma, pronto, eles tentaram para aí 50 vezes e resultou uma, porque de facto a qualidade individual é muito diferente. Depois, uma nota para, e pronto, vou bater na mesma tecla, quem tem ouvido também sabe que eu sou desta opinião, eu custa-me muito ver o Tomás Araújo no banco, eu estou sempre a bater nesta tecla, mas mais uma vez, não que o Otamendi tenha feito na generalidade uma péssima exibição, mas o próprio António Silva, aliás, podíamos estar aqui se calhar até com os jogos que existem, a quantidade de jogos, eu acho que o Tomás está no banco e não consigo engolir isto assim com muita facilidade. Depois, referir que parece-me que a equipa ainda está muito desenquadrada de Pavlidis, e aqui querendo desculpabilizar um bocadinho o ponta de lança do Benfica, porque a equipa não o procura. Sim. A equipa tenta finalizar muito rapidamente as jogadas e às vezes o Pavlidis vem atrás para conseguir enquadrar e ainda não está na frente quando a equipa tenta finalizar a jogada. Portanto, há muitas críticas ao Pavlidis que devem ser dirigidas à equipa e não necessariamente ao ponta de lança do Benfica. E depois, claro, aqui a questão do Aktürkoğlu e do Kokšu, que são os dois jogadores, além do Angel Di Maria, que através da qualidade individual que têm tentado catapultar o Benfica para boas exibições, quando ainda falta obviamente muito trabalho coletivo. Por último, dar uma nota para a entrada de Caborré, que me parece que é um jogador muito pouco capaz ainda por esta altura. Estamos a falar de um jogador novo, estamos a falar de um jogador estreante nestas andanças, mas há coisas que deu para ver que não têm necessariamente que ver com o coletivo. Eu acho que ele foi pouco protegido pelo treinador, porque entrou para o lado que estava a ser mais explorado devido ao facto de Angel Di Maria não baixar, para o lado que estava a ser mais explorado pelo Estrela Vermelha, mas há ali outras coisas que são dele. A falta de qualidade técnica, a forma como fazia faltas e fez 2, 3 que poderiam ser perigosas para o Estrela Vermelha, apresentando um bocadinho de falta de agilidade e até de inteligência de abordagem. Portanto, eu independentemente de o Bá estar ou não estar apto para o que aí vem, eu não sei se o Caborré, só porque é do City, é um grande reforço, exatamente. Sim, convém só recordar, para quem nos está a ouvir em podcast, que estamos a gravar exatamente antes do Boa Vista Benfica, portanto na segunda-feira a seguir à jornada do campeonato, que ainda falta esse jogo e portanto ainda não temos esses dados para poder falar desse Boa Vista Benfica e daquilo que poderá ser algumas mudanças do Lage. Olhando para esta última jornada, há um jogador que apareceu, o Carvalhal já me tinha avisado que ele de facto era um miúdo de grande qualidade, não estou a fazer aqui nenhuma inconfidência, porque ele também o disse publicamente, porque nem era um jogador que a equipa precisasse em termos de avançado, mas a qualidade dele era tanta que não vamos deixar fugir. E como o PSG já não sabe o que fazer a tantos jogadores, ele estava metido a jogar na Suíça, no Lausanne, e que também com o conselho de Luís Campos ele veio para o Braga. E o Garbi, que ele é um miúdo, ele é espanhol, não é? Portanto, ele deixou em França, é espanhol, penso que estou a dizer bem, é isso, e terá algumas origens também ainda marroquinas. Enfim, seja o que for, está ali um jogador que entrou no jogo. Ele não faz nenhum passe para golo, nem faz nenhum golo. Mas está nos golos, não é? Está nos 3. É a importância da finta. Eu também escrevia isso no dia seguinte, porque ouvia no outro dia, não sei se vocês viram, aquelas coisas que aparecem aí do Bielsa, que dá para pensar, parece que aquilo é tudo filosofia, mas aquilo tem muito de profundo, que ele dizia. Já não tem. Vejam uma finta, uma gambeta, não é? Como dizem os argentinos, antes de acontecer a finta, parem o vídeo e vejam como estão colocadas as equipas a atacar e, sobretudo, como é que está uma equipa a defender fechada.
parem o vídeo. Deixem acontecer a finta. Depois de acontecer a finta, parem o vídeo outra vez e vejam como é que está a equipa ordenada, a equipa que estava a defender. O que é que se desposicionou só por causa daquela finta, daquela abertura de espaço, e como é que os espaços se abriram para outros jogadores. E foi o que aconteceu. O Garbi fez ali 2 momentos de finta e depois passe, a entregar a bola, que desbloquearam completamente, desordenaram, melhor dizendo, a equipa do Nacional. E ganhou um jogo para o Braga, que o Braga estava a ter muitas dificuldades no Nacional da Madeira. Sim, o Braga teve muitas dificuldades. Aliás, o resultado depois acaba por ser enganador, não é? Muito enganador para aqui. Muito mentiroso o resultado. Para quem viu o jogo completo percebe que aquele resultado é francamente exagerado, mas depois sim, o impacto do Garbi na forma como o Braga se conseguiu finalmente soltar e encontrar espaços para resolver o jogo foi fundamental. E parece-me que é claramente um jogador a acompanhar com muita atenção nos próximos tempos. Pode ser um jogador essencial no Braga. Já te apaixonaste por ele, Sofia, também? O terceiro na jornada? Eu tive a sorte, eu já tinha estado apaixonada pelo Garbi. Eu, por acaso, acompanhei o Youth League em que ele teve um papel determinante no PSG. Sim. Aliás, ele e Zaire Emery, porque Zaire Emery saltou para a equipa principal, mas o Garbi era um excelente companheiro que ele tinha ali em zona central. O Garbi no PSG. Falar do Garbi é falar de um médio ofensivo, não é? Sem dúvida. Ele pode jogar a partir da esquerda ou da direita, mas ele é sobretudo um médio ofensivo, exatamente. Ou seja, o que me impressionou mais, confesso, quando vi o Garbi pela primeira vez, foi o requinte técnico. E quando eu falo de requinte técnico, eu falo mesmo ele faz tudo com uma harmonização. Agora não quero dizer a palavra, é um bocadinho difícil e eu vou me enganar. É muito harmonioso. É muito harmonioso. Tudo o que ele faz com naturalidade e sem esforço, em termos técnicos. E isso apaixonou-me logo, porque é muito fino tecnicamente, muito fino. E eu acho que, obviamente, que ele tem um espaço ainda de progressão brutal, porque tem 20 anos. Estamos a falar de um jogador muito jovem, em termos de decisão, em termos de não querer sempre ser espetacular quando a bola lhe chega, simplificar as suas ações, tudo, mas tecnicamente é brutal. Ele desarma qualquer pessoa. E eu acho que aquilo que referiste em relação a esse desabafo do Bielsa, essa reflexão, são muitas, felizmente, para podermos ouvir, faz todo sentido, não é? Porque o Garbi até tem alguma sorte na forma como a bola lhe sobra em 2 lances, mas depois o passe para o terceiro golo é fantástico. É mesmo. Passa para o terceiro golo, que ainda vai para o Bruma, e depois o Bruma é que mete no. Vai para o Bruma, é a pré-assistência, que agora se diz, é a pré-assistência. Os golos separados, mas é perfeito. E portanto, eu acho que no fundo, acho que é justo dizer que o Garbi resgatou esta vitória para o Braga num jogo muito cinzento por parte da equipa de Carlos Carvalhal. Nesta altura, eu Carvalhal para ele ao princípio como o jogador extra deste plantel, o jogador que podia entrar, né? E a verdade é que, à medida que os jogos vão passando, eu não sei se ele não vai poder assumir um papel protagonista nesta equipa do Braga, em muitos jogos. Em muitos jogos, sim. Eu também acho. Sim, também acho que sim. Falando em criativos, também só focar esta jornada, porque a Sofia também dizia em off, e é verdade, também este já está no meu coração, o Fujimoto, que fez um grande gol no Gil Vicente. A equipa que não o acompanhou, acho que o Bruno Pinheiro, com aquelas ideias de marcar individualmente e meter o Guevana terceiro central na segunda parte para encaixar no Casa Pia, acabou por tirar um pouco a equipa do jogo, e o próprio Fujimoto, mas enquanto jogou ele está a fazer uma grande época e fez um grande gol. Quem está a fazer também uma grande época continua a ser o Santa Clara, que está metido entre os 4 primeiros. Vocês acham que isto eu gosto de ver jogar a equipa, lá está, dentro dos criativos, adoro ver o Gabriel Silva, mas a equipa está compacta, está a jogar bem, compacta no sentido de que combina bem os tais criativos com um meio campo mais recuperador, digamos assim. Será uma equipa para se manter no primeiro terço do campeonato? Tenho algumas dúvidas sobre a capacidade de equipas que são promovidas para se manterem como surpresas durante muito tempo, e acho que a história também mostra um pouco isso. Há quase sempre uma equipa entre as equipas promovidas que se destaca no arranque do campeonato, neste caso Santa Clara. Acho que tem mostrado um futebol para isso. A minha dúvida é se é possível mantê-lo durante muito tempo e mantê-lo no primeiro terço, onde há equipas que parecem muito mais apetrechadas
Sim. para discutirem esse tipo de posições. Agora, que é de facto, nesta altura, um dos destaques, sem dúvida, até porque Famalicão não correu bem, embora haja ali questões extra. Sim, o jogo em Moreira é muito estranho, até muito a nível dos golos são invalidados, o do segundo é muito discutível, sim. E era um golo mesmo a acabar, é daqueles golos que decidiu o jogo. O Famalicão desceu ali um patamar que se calhar mas é um jogo, não necessariamente, é um jogo difícil. Sim, claro, é sempre difícil. O Evangelista explicava isso muito bem por causa da proximidade dos muros em relação ao campo e a vantagem que isso dá aos jogadores do Moreirense, têm sempre referências, porque jogam lá todas as semanas e têm sempre referências que os adversários não têm. Mas quando as equipas são melhores, as referências funcionam. Quando a equipa foi pior, as referências tiram divisão. É capaz. Porque é uma boa equipa, é uma equipa bem montada. Boa equipa, sim. Sem dúvida. Falavas de Santa Clara e acho que também é necessário falar do Farense em contraponto, porque os 0 pontos nesta altura são muito poucos pontos. E já há 2 despedimentos, não é? Exatamente. Já agora podemos tocar no despedimento do Filipe Martins e do Mota. Do Mota também. Sim, o caso do Filipe Martins, enfim, o Estrela da Amadora é uma equipa que tinha dado bons sinais no primeiro jogo em Braga. Depois acho que o Filipe Martins andou ali à procura da equipa demasiado, acho que mudou muito entre a linha de 3 a jogar com a linha de 4, trocou sempre os médios, acabou por não estabilizar a equipa e não conseguiu conquistar tempo para ter tempo, digamos assim, que são os pontos que te dão depois margem para ter algum tempo para construir, e no campeonato, no nosso futebol como nos outros, mas no nosso em particular, não se dá esse tempo, porque acho que de facto eu tenho sempre muita dificuldade em encarar despedimentos à quinta jornada ou à sexta, igual, não é? Portanto, igual. Mas o que te pareceu, Sofia, em relação à Estrela da Amadora? Eu não compreendo, Luís, estou contigo completamente alinhada. Acho que até parece que eu posso morder a língua, mas a realidade destas equipas será manter-se na Liga Portuguesa, tanto do Farense como do Estrela. Eu não sei que tipo de expectativas têm as direções dos respectivos clubes, mas eu não sei o que é que quereriam que o Estrela e que o Farense estivessem a lutar pela Europa. Quer dizer, olhando para os plantéis das equipas, olhando para os jogadores que saíram, o Belumi no Farense saiu no último dia do mercado. O Farense mudou a equipa toda completamente. Completamente. E já jogou com Sporting e Porto. Luís, eu sou insuspeita para falar do Zé fora, Mota, que eu nem sou propriamente apreciadora do futebol do Zé Mota, mas quer dizer, de repente parece que as estruturas dos clubes em Portugal não têm a noção dos próprios plantéis, daquilo que pelo que podem lutar, pelo que não podem lutar. Porque é que as coisas estão a acontecer, não é? Porque é que as coisas estão a acontecer? Fazer essa porque é que as coisas estão a acontecer e que qualquer treinador sentirá dificuldades. Exato. Qualquer um sentirá dificuldades. Uns podem ser mais rápidos, outros podem ser... Mas qualquer um sentirá dificuldades e de certeza que tanto o Farense como o Estrela vão ter sempre como primeiro objetivo não descer divisão. Portanto, eu acho isto tudo um bocadinho bizarro. Mas só uma nota sobre o Santa Clara. Eu acho que o Santa Clara, estou completamente de acordo com o Jorge, ou seja, eu acho que o Santa Clara, se tiver sorte e não tiver ali jogadores fulcrais como o Pedro Ferreira, o próprio Sidney Lima, o Gabriel Silva, o Safira, ali jogadores que são mesmo muito importantes para a equipa, se tiver a sorte de não os ter lesionados, de se conseguirem manter, porque também lá está, o plantel é curto, eu acho que o Santa Clara pode fazer uma gracinha esta temporada. Agora depois vai depender também um bocadinho disso, porque quando olhamos para o banco, naturalmente que olhando para o banco do Santa Clara e olhando para o banco do Famalicão ou até de um Vitória, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Portanto, às vezes também é um bocadinho aqui a sorte e o azar das equipas nessa gestão. Mas há pouco, porque me enganei e estava a falar do Mateus Araújo. O Mateus Araújo é um ala com... Acho que vale a pena olhar para ele. Acho que é um ala que é corajoso, gosta de se intrometer nos processos ofensivos, tem qualidade técnica. Acho que é outro dos jogadores do Santa Clara que vale a pena ir olhando, além do Pedro Ferreira, do Ricardinho, do Gabriel Silva, do Safira. Acho que o Mateus tem ali margem de crescimento. Sim, penso que sim. Vamos seguir na próxima jornada. Temos um Santa Clara Boa Vista e seguir também aquilo que poderá ser... Eu não digo outras equipas que estejam em perigo, porque não vamos falar em aflitos à sexta jornada, mas há equipas que dão sinais mais preocupantes, não é? E olhava para isso e pensava que era este Estoril, não é? Que é uma equipa que até empatou bem no Rio Ave, embora de uma forma... Estava a comentar o jogo e de facto a equipa na primeira parte não teve nenhuma capacidade de entrar no jogo. Não existiu, mas depois quando mudou na segunda parte, coincide sempre com melhores jogadores, não é? Com o Fabrício, com o Marquês a ponta de lança, a equipa empatou e depois quis-se fechar de trás
casa e não perdeu por acaso, porque o Robles fez grandes defesas. Mas é uma equipa que busca, tem que ter, claro, uma identidade e vai jogar com o Sporting, e não é que seja um jogo ideal para isso, mas são as tais equipas que eu vejo ainda muito afundadas, o Farense, Estrela da Amadora, o Nacional, o Boa Vista, o próprio Arouca, que ganhou o jogo em Faro, que afundou o Farense e o Zé Mota, o Estoril. Deu para respirar esta vitória do Arouca, deu para respirar. Faz 6 pontos, mas lá está, veremos que... Mas olho para estas equipas e não vejo consistência nestas equipas. De todas as que referiste, que eu acho que tem eu acho que tem ali qualquer coisa que para trabalhar, embora seja uma visão ambiciosa, é o Arouca. Eu acho que há ali ideias, há ali convicções. Mesmo tendo perdido o Rafa e o Cristo, não é? Sim, mas tenho gostado do treinador e tenho gostado da tranquilidade dele, é muito sereno, mas também é muito convicto. Eu acho que se a direção tiver paciência, lá está com o treinador, eu acho que o Arouca tem ali coisas que nós podemos ver, nem sempre coincidem com os resultados, mas há ali coisas que eu acho que são interessantes de acompanhar. Sim, é verdade, e veremos que para a próxima semana coloca também um Benfica Gil Vicente, um Porto Farense e um Braga Rio Ave, com o Vitória... o Vitória a jogarem no Casa Pia, frente ao Casa Pia. Portanto, andando aqui as equipas da frente e ver como é que o Vitória vai reagir depois do jogo com o Porto. Cá estaremos para falar disso na próxima semana, procurando também os criativos, esperando que o Fujimoto, o Garbi, o Gabriel Silva, todos eles apareçam, para nos fazerem divertir mais, porque às vezes é a melhor forma de fugir às equipas que estão a jogar pior é seguir os jogadores, porque há sempre um jogador, não é? Como dizia o Galeano, o futebol é só uma desculpa para sermos felizes. Não é? Exatamente, e andava pelo mundo inteiro com um chapéu estendido, uma linda arrugadita, por amor de Deus. Não é? E não se importava quem é que a desse, qual equipa que a desse. Eu estou quase assim no nosso campeonato. Uma linda jogada, por amor de Deus. É só o que eu podia no Rio Ave Estoril a comentar o jogo. O Fabrício é que me deu, e foi por isso que escolhi o Fabrício o melhor em campo. Não acho que tenha sido o melhor jogador em campo, mas foi o que me deu coisas mais bonitas para me divertir durante aquela tarde. É assim, desculpem lá, com todo o respeito para o Rio Ave, que sofreu 2 golos em 4 minutos. É um critério. É uma desculpa para ser feliz. Lá está. Cá estaremos na próxima semana. Futebol em estado puro. Um grande abraço.